A gente vai fazer uma breve passagem no Rio de Janeiro com atualizações, até porque vai ser lá que o ministro Alexandre de Moraes seguirá rumo ao território fluminense hoje, ao estado do Rio, para uma audiência com o governador Cláudio Castro. Vou acionar aqui o nosso Rodrigo Viga, ninguém melhor que Rodrigo Viga, com todos os detalhes, a expectativa em torno desse encontro, Afinal, qual é o objetivo apresentado por ambas as partes e também todo o contexto político, por que não, por trás aí no pano de fundo? Viga, a palavra é sua. Tudo bem, Marinho? Boa tarde não, ainda bom dia, né? É que os dias são tão longos aqui que a gente fica trocando tarde por noite, noite por madrugada, madrugada pelo dia. Agora sim, bom dia, Marinho. Grande abraço para você, para a turma aí da bancada, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Já, o ministro Alexandre de Moraes, que é o novo relator da DPF das favelas. Por que eu digo que é o novo? Porque recentemente o então relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciou a aposentadoria. E aí, esse abacaxi ficou com o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma série de encontros, reuniões, uma extensa agenda nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, depois de decisões e também de despachos. Você está vendo esse auditório aí ao fundo, você que está nos acompanhando pela TV e pelas nossas plataformas, estamos no Centro Integrado de Comando e Controle, uma espécie de QG da Polícia do Rio de Janeiro. Vai ser aqui que o ministro Alexandre de Moraes vai se reunir com o governador Cláudio Castro, com a cúpula da segurança pública, e o objetivo é mostrar a ele qual é a estrutura, a infraestrutura utilizada pelas forças de segurança e também o tamanho do desafio gigantesco, enorme, enfrentado por Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública cotidianamente nesse enfrentamento ao crime organizado que não para de crescer por aqui. Tem alguns números que sempre me chamam bastante atenção, viu, Marinho? 1.900 favelas aproximadamente no estado, 803 aqui na capital, 25% da população fluminense já sobre a égide, sobre o comando da facção criminosa Comando Vermelho, que no ano passado anunciou que iria iniciar uma campanha de expansão territorial em nível local e também em nível nacional. Então ele vem para cá para acompanhar o que se chama de os desdobramentos dessa operação, inclusive já assinou alguns despachos determinando a preservação dos corpos, a preservação de informações que poderão ser fundamentais nas investigações sobre o que aconteceu na terça-feira da semana passada na mega operação na Maré e também no Alemão. Pois bem, levantamento feito pelo governo do estado do Rio de Janeiro aponta que mais de 95% daqueles 117 acusados de ligação com o Comando Vermelho que morreram na semana passada efetivamente faziam parte da facção criminosa. Ainda de acordo com esse levantamento, 62 eram de outros estados. São vários estados. Região Centro-Oeste, Norte, Nordeste, tinha gente de São Paulo, do Distrito Federal, abrigado aqui no telecrime, como eu estou chamando, no teletrabalho remoto, aqui sob a proteção do Comando Vermelho, comandando seus negócios no Pará, no Amazonas, no Espírito Santo, no Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, só para citar, na Paraíba, só para citar alguns estados da nossa federação. Então, o ministro Alexandre de Moraes vem aqui hoje para essa reunião com a cúpula da segurança, vai se encontrar também com outros órgãos que estão envolvidos nessas investigações, para saber se está tudo dentro daquelas regras e parâmetros estabelecidos pela DPF das favelas, DPF que foi flexibilizada nesse ano de 2025 e que impõe um tremendo desafio pela frente. Que desafio é esse, Marinho? A retomada de territórios a partir de 2026. O plano está pronto, já está definido. Já foi, inclusive, encaminhado pelo secretário Vitor Santos, de Segurança Pública, ao Conselho Nacional do Ministério Público, que tem que dar o aval para depois essa peça, essa estratégia de planejamento, chegar ao Supremo Tribunal Federal. E nesse quesito especificamente, na flexibilização da DPF das favelas e a retomada de territórios, ali está escrito, determinado que o governo federal vai ter que entrar nessa batalha, vai ter que entrar nessa luta, vai ter que ajudar o estado do Rio de Janeiro no enfrentamento ao crime organizado. Se não com equipamentos ou homens, meu caro Marinho, vai ter que entrar com dinheiro. E vai precisar de muito dinheiro para esse processo de retomada de territórios aqui no estado do Rio de Janeiro. Não à toa, 1.900 favelas aproximadamente, sendo 803 somente na capital, Marinho. Tarefa hercúlea, Mas a única opção, definitivamente, a opção não é a rendição, é, de fato, tentar mudar esse estado de coisas. Qualquer coisa realmente seria digno de não... Seria indesculpável, para a sociedade civil como um todo. Viga, obrigado demais pela presença, pelas informações, esclarecimentos, sempre competente. Rodrigo Viga, a gente volta contigo ao longo da programação. Obrigado, meu irmão.
Às 10 horas e 3 minutos pontualmente, retomando aqui com a bancada, vou acionar aqui Mano Ferreira, sua expectativa olhando adiante. É realmente definitiva esse encontro, né? Pois é, Marinho, a minha expectativa é que tenhamos efetivamente um plano consistente para a retomada de territórios. É inaceitável que tenhamos em pleno território brasileiro áreas onde não é o Estado que manda, onde não há Estado de Direito, onde não há império da lei, onde há simplesmente o império do crime. Isso é absolutamente inaceitável e nós precisamos, como país, ter um plano consistente para que isso deixe de ser realidade. O meu temor é que nós não tenhamos esse plano, porque na última semana nós assistimos a autoridades batendo cabeça nos diferentes níveis federativos. Então é muito importante que, após essas reuniões entre o ministro Lewandowski e o governador Cláudio Castro, agora a reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a gente tenha como desfecho um mínimo de harmonia entre as diferentes esferas do Estado brasileiro, porque, afinal de contas, nós só venceremos essa batalha se o governo, se o Estado brasileiro, em suas diferentes dimensões, for mais organizado do que o crime. E até agora não é isso que vem acontecendo. E você, Maria de Carne, por favor. Pois é, vendo essa matéria me lembrou muito a situação da Itália, lá atrás, nos anos 80, 90, que você tinha a parte sul da Itália completamente tomada pela máfia e pelo crime, que é o que está acontecendo no Brasil. Esse estado paralelo toma conta desses bolsões que estão presentes nas regiões mais pobres da cidade e conseguem aí crescer e ganhar musculatura. Hoje o crime, apesar de termos dados que o crime reduziu, a violência, o homicídio, mas o crime, na verdade, ele mudou de característica, ele se refinou. E o crime organizado faz parte de todas as esferas da nossa sociedade, fazendo parte, inclusive, da economia formal, porque é assim que eles usam para lavar dinheiro. E uma coisa que o Rodrigo Viga me chamou na matéria, que é muito importante a gente frisar, e que é preciso, sim, investimento para combater este crime organizado que gera uma economia de bilhões de reais por ano. O Estado não consegue acompanhar a isso em níveis financeiros, então é preciso a ajuda de todos os entes federativos para conseguir essa mobilização financeira. Vejam vocês, 118 fuzis foram apreendidos na operação de terça. Isso é o mínimo que eles devem ter. O equipamento é de primeira e a gente não pode ficar atrás. O Estado tem que investir nesta campanha para minar o crime organizado e profissional que se alastrou no nosso país. Um detalhe me Vamos com a Jéssica Peixoto, então. Vamos lá. Um detalhe me chama bastante atenção aqui, que é a situação que está na chamada, que é Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, vai até o Rio de Janeiro para ver, assim, validar um certo plano do governador do Rio de Janeiro. Pessoal, isso é flagrantemente inconstitucional para muitas pessoas. Isso não é para muitas pessoas, é para a Constituição. Assim, a lógica de se aprovar um plano de governo, um plano de ação em relação a determinada função é uma lógica reservada ao governo do Estado, a polícia militar, a lógica de respostas. Aí a grande questão é que o ministro Alexandre de Moraes, tal como o ministro Barroso, não decidiram do nada fazer isso. Eles foram instados pela DPF 635, uma ação do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e a partir disso eles tomaram decisões que incluíam políticas públicas de segurança pública. Isto é correto? Na minha análise de vários especialistas, não. Existe a competência do Supremo Tribunal Federal nessas situações de falar, isso não me cabe, isso é do governo estadual. E só isso. Mas quando a gente tem a figura de um governador aprovando um plano de segurança com um ministro do Supremo Tribunal Federal, me parece muito claro que as competências em relação a quem faz a política pública e quem é o Poder Judiciário estão confundidas, estão bagunçadas. Nós vimos isso na situação aqui do Estado de São Paulo em relação vai usar a câmera sim. Vai usar a câmera sim? Quem desenha essa política? Então, acho que a gente também tem que ter atenção para esses pontos em relação à competência estadual e dos governadores de tomarem decisões e cursos de ação. Claro, a integração e o plano no geral, ele é muito importante. O governo federal precisa dialogar diretamente com os estados e os bancos de dados precisam estar integrados. E um outro ponto, André, é que me chama muita atenção que a Quest soltou uma pesquisa em relação aí à situação do
da operação e a visão do povo do Rio de Janeiro sobre isso, e os dados são claros. Há um amplo apoio para a operação realizada pelo governador do Rio de Janeiro. E outros temas polêmicos, como a pena de morte num circuito não só de excepcionalidade, como guerras e etc., estão inseridas. Mas 85% da população do Rio foi clara. As penas para crimes graves precisam aumentar. Eu entendo o que a Jess falou, mas eu queria só acrescentar um ponto. E trazendo de volta também a questão da Itália e como eles cessaram ali a máfia que já tinha se profissionalizado naquele contexto. Foi a Operação Mãos Limpas, que eles envolveram o judiciário para justamente julgar. Sim, julgado, mas eu tô falando plano. que é preciso nesse momento que a gente está numa situação quase de... a gente está o Estado faliu, então é preciso que a gente tenha as esferas, os poderes juntos para pensar num plano de país. Claro, sem ferir as competências. Mas, como eu ia dizer, na Operação Mãos Limpas, a justiça foi extremamente eficiente num processo pós, todas as investigações para julgar ali os chefões da máfia. Então, a justiça estava ali defendendo e aplicando as devidas penas, assim como também o legislativo tem que estar envolvido com a questão do PL das antifacções, que vai entrar aí e ser votado para aumentar justamente a pena contra quem faz parte de facções. Então, todos os poderes, todos os entes, até o próprio município, a gente vê aí a questão do policiamento das GCMs, é uma mobilização do Estado brasileiro para o combate ao Estado paralelo, Jess. Então, assim, com todo respeito, eu acho que você tem um ponto, mas eu defendo que é importante todos os atores estarem debatendo e discutindo nesse momento. São coisas diferentes. Mãos limpas seria o equivalente a lava-jato aqui. Não é sobre você chegar e você punir e prender, faz parte. Ninguém está falando disso. O que eu estou falando é da competência em relação a quem define a política. Quando o ministro Barroso vira para o governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo e fala, não, as câmeras vão funcionar assim. Não é a interação entre o julgamento de um bandido ou qualquer coisa nesse sentido. É um desenho de política pública. Uma coisa é opinar, outra é determinar. O judiciário, ele tem poder de determinar, no sentido de vai ser assim, pronto. Só que a grande questão é que essa é uma competência de política pública que deve ser desenhada pelos estados. E o Supremo... Que, assim, no enredo todo, uma coisa muito importante é que tem o julgamento amanhã, se vai acolher ou não, o tribunal vai acolher ou não a denúncia contra o governador do estado, Cláudio Castro, porque a gente tem que relembrar que ele está sendo agora, foi desenterrado isso por meio de uma provocação também do Ministério Público que suspeita de irregularidades no período... A campanha de 22, né? A campanha de 22, ele criando cargos ali na Universidade do Rio de Janeiro, também outros cargos. Então, tudo isso, o enredo que vai sendo desenhado após a mega operação. Então, o contexto que a gente está vendo diante de tudo isso que é preocupante. Porque aí a pessoa vai lá, faz a mega operação, tem resultados, e aí depois, para continuar com essa política pública, não, agora a gente vai ver se você vai ser cassado ou não. É complicado. Lembrando que ele foi acusado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro por supostas contratações irregulares. Estadual, falei federal, perdão. Na Fundação CEPERJ, e também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tudo com eventualmente funcionários fantasmas que teriam se tornado cabos eleitorais da sua eleição em 2022. E, claro, isso foi arquivado pelo TRE no primeiro momento, mas, claro, o Ministério Público pediu a revisão ao TSE, que agora a bola está com o TSE. Um dos membros, inclusive Cássio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, muitas pessoas antecipando que ele pode pedir vista, adiando, protelando, chegando até o calendário eleitoral, aí Cláudio Castro estaria são e salvo, pelos regimentos, o processo da justiça. Então, mas por que agora, né? Eu tenho a preocupação da gente também começar a santificar políticos por conta de operações como essa, O Cláudio Castro estava respondendo já a essa ação, Então, a gente não pode fazer de conta que mas a ação já vinha correndo. Ela estava agendada até, não é nem que a ação é de antes, ela estava agendada para ser julgada antes da operação, de fato. Exato. Então, aí não houve realmente o julgamento no mérito, e aí depois que você faz uma mega operação, aí, acho que agora... Já estava agendado o julgamento. A gente pode questionar a demora, porque a eleição, daqui a pouco acaba o mandato e uma ação eleitoral não foi julgada. Aí vamos questionar a eficiência e a lentidão do judiciário. Aí eu concordo com a crítica. Agora, a gente não pode, de repente, santificar o governador que está respondendo a uma denúncia grave de irregularidades durante a sua campanha
porque houve uma operação agora à véspera de ano eleitoral. Mas é complexo. Isso aqui é complexo. Timing porque o é muito complexo. Exatamente. Querendo ou não, o timing se tornou muito mais inflamado e decisivo agora. Supremas Vossas Excelências, caso realmente cassem Cláudio Castro nesse momento, realmente a opinião pública se tornaria tão feroz contra a justiça que eu temo, sinceramente, pelo que poderia acontecer. Mas, de novo, é aquilo, né? A justiça pode se pautar até que ponto a opinião pública. Já se pautou tantas vezes quando era conveniente. Enfim, dá para entender também essa... jamais deve se pautar na opinião pública. Jamais deveria, mas é tentar... É o mundo ideal ou o mundo real, entendeu? Mais uma vez, essa colisão. Aqui a gente precisa ser objetivo em uma análise que inclua, ao mesmo tempo que a gente pode imaginar que talvez que o Supremo Tribunal Eleitoral aí, o TSE, a Suprema Corte Eleitoral esteja algum grau de ligação com a operação e visibilidade, a gente também precisa ser realista e saber que os advogados Cláudio Castro e o próprio governador sabiam que essa ação aconteceria. Então, tal qual a pergunta 1 existe sobre o momento do TSE pautar após a operação, também deve-se ter a habilidade, ainda mais no cenário e no jogo político brasileiro, de perguntar se não existe também uma questão em relação ao momento da operação, num momento em que existiu uma fragilidade da própria percepção do governador. O governador estava apagado, o governador não estava falando muito e ele fez uma operação que, para a maioria disparada do Brasil, e principalmente o que as pesquisas mostram do Rio de Janeiro, tem apoio popular. Ele está sendo aplaudido em missas, ele está sendo aplaudido em restaurantes. Então, tem também uma correlação que a gente não pode ter toda a ingenuidade de achar que segurança pública não é uma pauta dos dois lados. Inclusive, é a pauta do momento. Desculpa, rapidinho. É a pauta de 2026. E o que a gente viu na semana passada marcou. Todo mundo já sabia que segurança ia ser a pauta de 2026 nas eleições. E as imagens de terça-feira comprovam. Vai ser. E é o que a Jess falou e o que a gente comentou aqui, Marinha. O timing é complicado, mas quais são as projeções de Cláudio Castro para 2026? A gente sabe que ele tem projeções políticas. Então, aí, é 2 pesos e 2 medidas. É o jogo político. Olha a provocação que ele fez. Foi estimulado até mesmo com fábrica artesanal que abastecia o Comando Vermelho, que fabricava aqui em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, mandando, e a Polícia Federal foi atrás, investigou. Essa fábrica tem ligação com um piloto, que supostamente ele teria um CNPJ para produção de materiais da aeronáutica, né? Mas na verdade ele fabricava fuzis artesanais e com potencial para fabricar até 3.500 fuzis por ano. Então, olha o enredo, olha a provocação que ele fez também. Eu não estou querendo santificar o Cláudio Castro, até porque tem várias ressalvas em relação a ele. Mas a questão que ele fez, essa mega operação, que teve sim efetividade, porque até agora não teve questionamento sobre inocentes que foram mortos e tudo mais, todas essas pessoas que acabaram morrendo, né? Teve inocentes sim, fazendo uma correção aqui minha fala, que foram os policiais que foram vitimados nessa ação, além daqueles que estão hospitalizados. Mas realmente foi uma mega operação muito precisa em relação ao combate ao crime organizado e ao território. E depois disso, desencadeou uma série de questões que até outras autoridades estão tomando frente, né? Polícia Federal, então, investigando essa fábrica clandestina que abastece o crime organizado. E até no exterior, a Argentina, por exemplo, prendeu lá 3 pessoas que eles estão verificando para saber se de fato são pessoas que fazem parte do Comando Vermelho que tentaram cruzar a fronteira lá no Rio Grande do Sul.